No Papo Mestre de hoje, a gente conhece a história de Francion Santos. Francion é professor de Direito Constitucional e integra a equipe do Estúdio Aulas. Confira! Eu sou o professor Francion Santos, professor de Direito Constitucional, professor mestrando em Direito Constitucional. Sou pós-graduado, trabalho na Procuradoria da República e faço parte da equipe de professores do Estúdio Aulas. Bem, eu passei no meu primeiro concurso público na polícia, que foi concurso para soldado da Polícia Militar do Distrito Federal em 1999. Passei novinho, com 18 anos de idade. O pessoal até fez brincadeira quando eu incorporei, comecei a minha trajetória na Polícia Militar, no dia 1º de outubro de 1999. Novinho, magrinho, careca, falaram: o que esse guarda-mirim está fazendo aqui nas fileiras da corporação da Polícia Militar? Foi o primeiro concurso público que eu passei, eu não me lembro a colocação, mas bem, e permaneci nas fileiras da corporação até 2011. E depois assumi um cargo na assessoria jurídica da Procuradoria da República no DF, que é a função que eu ocupo atualmente. Bem, o maior desafio na Polícia Militar foi, digamos assim, uma situação de transição. No primeiro momento você tem uma visão da corporação. No segundo momento você tem uma outra visão porque você está dentro dessa corporação. E aí você vai ligar os pontos daquilo que você via na televisão com aquilo que você está vivenciando. O combate à criminalidade, uma situação, digamos, mais complexa do que aquilo que aparece na TV, que é aquilo que é pintado por aí. Então eu vivenciei, digamos assim, o outro lado. E permaneci nas fileiras até 2011, que foi quando eu fui para a Procuradoria da República no DF e fui trabalhar nos ofícios de combate no núcleo de combate à corrupção, com atos de improbidade administrativa. Então vivenciei, não parei de combater a criminalidade, digamos assim. Só que agora o público-alvo era outro, um público, digamos assim, mais requintado, apurado com crimes mais complexos. E aí eu achei, digamos, a atividade muito importante e preponderante, porque se eu tinha um trabalho de formiguinha dentro da Polícia Militar, que seria prender, e no outro dia o cara está praticamente solto, você combatia e tinha uma situação toda, digamos, mais complexa, lá na Procuradoria da República, o meu trabalho repercutia de uma forma mais abrangente. Então é algo mais importante. Dentro da sala de aula, eu comecei a dar aula em cursinho justamente quando ingressei na Procuradoria da República. Enquanto trabalhava na Polícia Militar, não. Então, como assessor, eu fiz 2 especializações, uma em processo civil. Na verdade, eu fiz 3. Um em direito penal, um em processo civil e um em direito constitucional. E aí comecei a ministrar direito constitucional e lei orgânica do DF, que também é uma legislação de natureza constitucional, então fica mais fácil. E aí você começa a trabalhar com o aluno e enxergar a alma do aluno. O professor enxerga a alma do aluno. O aluno pensa que não, mas o professor consegue identificar na maneira de perguntar, no jeito de conversar, qual é o aluno que você consegue já enxergar como servidor público. O aluno consegue transferir isso para você. E eu tenho, sim, casos de alunos que tinham uma dificuldade tremenda na minha matéria. Chega para você e fala desesperado: professor, eu não consigo compreender direito constitucional, já estudei, mas não entra na cabeça. E aí, aquele aluno, o professor, pelo menos eu, trato como um desafio. Porque se eu consigo implementar uma didática e 90% da turma consegue aprender, aquele aluno é um desafio. Então eu tenho que estabelecer uma didática para ele também. Porque você não pode abandonar nenhum dos alunos. Isso não, o verdadeiro professor não deixa os seus alunos para trás. Eu conjugo um pouquinho daquilo que eu aprendi na Polícia Militar, trazendo para cá. Ninguém fica para trás. E trabalhei alunos importantes nesse quesito, que hoje são servidores públicos. Eu costumo falar, eu tiro por base o meu Facebook. Eu tenho tantos alunos tomando posse, com termos de posse, assinando as suas posses lá, e isso é um orgulho para o professor, porque ele consegue ver que aquela sementinha que ele plantou dentro da sala de aula está dando frutos agora, e frutos já no serviço público. No tocante à superação, a gente pode imaginar 2 situações. Uma física, eu tinha uma aluna que tinha deficiência física, em uma das unidades do Espaço Campus de Taguatinga, me recordo o nome dela, mas não vou falar,
né? Ela subia naquele elevador para o segundo andar, porque a sala que eu ministrava estava muito cheia, então precisava dar aula no segundo andar, porque lá nós tínhamos a maior unidade. E ela não se abatia com a situação. Ela não faltou nenhuma aula. Ela passou, é advogada, né? E ela passou e hoje é servidora pública. Então, o esforço dela foi recompensado. E eu tenho uma situação também de um outro aluno que largou o serviço, segundo ele chegou para mim e falou: professor, qual o tempo ideal para que eu estude, né, para passar no concurso? Aí eu passei, geralmente de 5 a 6 horas por dia é o ideal. E aí ele viu que dentro do trabalho dele ele não conseguiria estudar dessa forma. E aí ele pediu as contas do trabalho, pegou o dinheiro da rescisão, aplicou no curso, investiu no conhecimento dele, arriscando tudo, né, no sonho. E aí entra a função do professor, principalmente do professor de cursinho, porque o professor de cursinho ele trabalha com o sonho do candidato, né? Nós trabalhamos com sonhos. Nós somos o investimento de uma carreira de um aluno. Por isso que eu trato todos os meus alunos com extremo respeito. Estou sempre me atualizando, busco os melhores exercícios, busco entender a banca, estudar a banca, para quando entrar dentro de sala de aula, passar para ele o melhor. Porque eu sei que estou trabalhando com sonhos de pessoas, com sonhos de toda uma família, com uma estrutura familiar. E aí não tem como brincar, você tem que levar a sério. Quem não passa em concurso público, quem não estuda. Hoje eu dei aula pela manhã e fui interpelado por um aluno justamente nessa questão. Professor, como eu faço para estudar direito constitucional, não só a sua matéria? E aí eu passei para ele: dedicação e disciplina, sempre. Você precisa dedicação, disciplina e organização. Monte uma planilha com as principais disciplinas, aquelas disciplinas, escolha o teu concurso, é o primeiro passo, tenha foco em um concurso. Eu quero ser policial, então foque em carreiras policiais. Eu quero trabalhar no tribunal, quero ser do legislativo, porque são campos diferentes e são concursos distintos, então a forma de se estudar para esses concursos são diferentes. Então eu tenho formas diferentes para se estudar para esses concursos. Não adianta pensar que eu vou utilizar a mesma metodologia e vou passar em todos eles. Não. Então foco é a primeira situação, primeiro, digamos assim, objetivo. Segunda situação, dedicação. Você tem que disponibilizar seu tempo. Se você não tiver tempo para estudar para concurso público, nem entre na empreitada. Eu tenho tempo de ir para o cursinho e assistir a aula presencial. Talvez você passe, mas é pouco. Hoje, para você estar entre os aprovados, você precisa ter um tempo extra, uma dedicação, digamos, algo a mais, fora da sala de aula. Se você não tiver, você não vai conseguir passar. E alinhar tudo isso daí com a disciplina. Por quê, professor? Porque se você estabelecer o seu cronograma de estudo, você precisa estudar. Você não pode dar o golpe na tua planilha de estudo, no teu esquema de estudo. Porque ao dar o golpe na planilha, tu está dando um golpe no teu sonho, um golpe na tua meta, no teu projeto. Uma mensagem que eu deixo para os meus alunos: não pense que o teu cargo público é intangível. Ele está perto de você. O único limite que está estabelecido entre você e o seu cargo público é a falta do estudo. Então, dedicação, foco, disciplina, estude, pegue os livros, pegue seus exercícios, questione o seu professor, estabeleça metas, trilhe o caminho, porque ao final do caminho tem algo bom, que é o seu cargo público, que é a sua estabilidade, que é o teu sonho. E o teu sonho ele é tangível, desde que você construa ferramentas e equipamentos necessários, e isso daí é algo seu. Isso é seu, é particular, é do aluno, que o seu sonho sim será alcançado e suas metas serão atingidas. E eu tenho certeza absoluta que a partir do momento em que você abre mão de algumas situações confortáveis para estudar, para se dedicar ao teu sonho, no futuro essas situações confortáveis estarão todas à sua disposição. Por quê? Porque aquilo que é plantado hoje certamente será colhido no futuro. E o ceifador é você. Nessa empreitada, tu pode contar comigo, professor Francion Santos, e com toda a equipe do Estúdio Aulas.